Olá, sou eu, Dr. Alif Lamarck. Seja bem-vindo para mais um vídeo e sinta-se abraçado. Hoje eu vou falar sobre algumas doenças das glândulas salivares. As glândulas salivares, o maior par é a glândula parótida. Elas ficam logo atrás do ângulo mandibular, abaixo e à frente dos ouvidos. Temos também o par de glândulas sublinguais, que ficam sob a lateral da língua, e o par de glândulas submandibular, que ficam sob a lateral da mandíbula. As glândulas salivares, elas produzem saliva, que umedece os alimentos para torná-los mais fáceis de engolir e contém enzimas, que ajudam a decompor os alimentos para facilitar a digestão. Podem funcionar mal, serem infectadas ou bloqueadas por cálculo que se forma em seus ductos. Com mau funcionamento, produzem menos saliva, causando boca seca e cáries dentárias. Infectadas ou bloqueadas causam dor. O fluxo de saliva pode ser medido ou feito biópsia do tecido da glândula salivar. Infecção bacteriana da glândula salivar, geralmente em razão de cálculo obstruindo a drenagem ou hipossecreção, é o que chamamos de cialoadenite. A cialoadenite é mais comum na glândula parótida e tipicamente ocorre em pacientes em seus 50, 60 anos, cronicamente enfermos, com xerostomia. Xerostomia é a sensação da boca seca, não necessariamente uma hipossalivação, e sim a sensação subjetiva. Pacientes com síndrome de Sjögren, adolescentes e adultos jovens com anorexia, crianças de 1 a 18 anos com parotidite juvenil recorrente e etiologia indeterminada. O micro-organismo causador mais comum é o Staphylococcus aureus, mas tem outros como Streptococcus que também podem acometer. Clinicamente, cursa com febre, calafrios, dor, edema unilateral. A glândula fica firme, difusamente sensível, com eritema e edema da pele sobrejacente. Ocorre secreção purulenta, muitas vezes pode ser expressa a partir do ducto por compressão da glândula afetada e deve ser enviada para a cultura. E pode ocorrer também abalamento focal. Esse abalamento focal ele pode ser indicativo de um abscesso. Diagnóstico vai de exames, tomografia, ultrassom, ressonância, salendoscopia, que é um exame tanto diagnóstico como terapêutico. É importante ressaltar que a ressonância não pode revelar cálculos obstrutivos. E se for possível coletar pus do ducto da glândula afetada, ele deve ser enviado para exame de coloração e cultura de grã. Como tratamento inicial, vem antibióticos, principalmente os gram-positivos, principalmente os Staphylococcus aureus. Tem que se atentar que se ele for resistente à meticilina, fonsarme, de antibiótico, pode ser usado a vancomicina. E pode ser feita lavagem bucal com clorexidina a 0,12%, até 3 vezes ao dia, para reduzir a carga na cavidade oral e promover a higiene bucal. É importante também se hidratar. O uso de cialogogos pode ser usado como suco de limão, doces ou alguma substância que desencadeie o fluxo de saliva. Compressa quente, massagem na glândula e boa higiene bucal. Se tiver algum abscesso, tem que drenar. E muito ocasionalmente pode ser necessário uma excisão da glândula. Eu falei de cialoadenites de modo bem geral. Agora eu vou falar de algumas doenças de modo mais específico, né? Vou fazer uma divisão das afecções não neoplásicas das glândulas salivares. Nós temos a inflamatória aguda, cachumba, citomegalovírus, AIDS e outras afecções virais, cialoadenite aguda supurativa. Inflamatória crônica, cialoadenite crônica, parotidite recorrente da infância, síndrome de Sjögren, as granulomatosas, tuberculose, entre outras. E de outras afecções, cialolitise, cialodenose, lesão cística e pneumoparótida. Nas afecções inflamatórias agudas, trago primeiro a cachumba, provocada pelo vírus paramyxovírus. Como profilaxia, tem a tríplice viral, né, que é a sarampo, cachumba e rubéola.
é feita inicialmente aos 12 meses de idade, a primeira dose. A transmissão ocorre por contato, principalmente perdigotos. Tem um aumento difuso e doloroso na região da glândula parótida, acompanhado de cefaleia, febre, mal-estar e adinamia. Drenagem de secreção não purulenta, a expressão glandular. Ósseo do ducto glandular pode estar hiperemiado. Leucócitos normais, aumento da amilase. Tratamento: analgesia, repouso, hidratação. Se tiver dor para mastigar, a alimentação deve ser de líquida pastosa e pode ser usado anti-inflamatórios também. De complicações, vai desde surdez súbita até outros sistemas, como pancreatite, meningite e orquite. Trazendo mais duas doenças, citomegalovírus e a AIDS. O diagnóstico do citomegalovírus é por sorologia. Pacientes imunocompetentes devem ser acompanhados, imunocomprometidos ou com acompanhamento sistêmico. Pode ser usado antiviral. No caso da AIDS, normalmente ela cursa com outras doenças, outros vírus que fazem infecção oportunista. No contexto da AIDS, tem aumento cístico e linfoproliferativo, seguido de uma disfunção salivar. Tem envolvimento da parótida. Pode inclusive ser a primeira manifestação. Pode ocorrer xerostomia, olho seco, artralgia. Né? Pensamos aí no ânsia de Sjögren associada. Dentre os vírus oportunistas, pode ter o seu Epstein-Barr e pode realizar uma punção aspirativa de alívio como um tratamento conservador, acometimento glandular. Outros vírus que podem acometer tem o ecovírus, Coxsackie A e B, influenza, ou seja, até o influenza vírus, né? Aquele da vacina H1N1. Para influenza 1 e 3, Epstein-Barr. Tratamento de todos é de sintomático. Vai ver o que está sentindo e faz um tratamento para aliviar o desconforto. Já a celodanite aguda supurativa acomete principalmente a parótida, é bilateral em 20% dos casos. De fatores predisponentes, tem a redução do fluxo salivar, é relacionado a fator intrínseco, cálculo, estenose do ducto, redução da produção da saliva, desidratação por hemorragia, diarreia, medicação anticolinética, diurético, jejum por tempo prolongado, higiene oral inadequada, até porque isso faz aumentar o número de bactérias, e estado imunológico debilitado. E das afecções também, continuando na celodanite aguda supurativa, dos organismos, os principais são os gram-positivos, sendo principalmente os Staphylococcus aureus. Trouxe aqui alguns anaeróbios, gram-negativos, mas para vocês saberem que também podem ser o responsável. O paciente vai ter dor, inchaço local, vai ter uma vermelhidão. Se pedir um hemograma, vai vir uma leucocitose com neutrofilia. Lembra que na cachumba não vem. Cachumba pode vir uma amilase alta, mas não tem leucocitose. Aqui tem leucocitose. No exame físico, vai ter uma secreção purulenta drenando pelos ductos salivares ao ser realizada uma expressão glandular. Você coleta o material, manda para um antibiograma, e é importante ressaltar que se tiver paralisia facial, ela melhora após o tratamento. O diagnóstico é clínico, mas se você está tratando e o paciente não está melhorando, você tem que fazer uma tomografia computadorizada ou um ultrassom. Tem lá que ter abscesso de 2 horas, tem que cuidar. Aí de antibiótico, trouxe cefalosporina e fluoroquinolona. É importante ressaltar a importância de fazer uso de corticoide. Eles melhoram o edema do parênquima glandular, então vão facilitar a drenagem e também vão ajudar na atuação do antibiótico. Então, também é importante hidratação, expressão diária da glândula, higiene oral, calor local e até mesmo analgesia. A drenagem ela pode ser realizada tanto por punção aspirativa, guiada por ultrassom, por tomografia, ou até mesmo por cirurgia, quando ela é presente.
Aí falando agora da cialodendite crônica. Cursa com dor, tem destruição do parênquima e substituição por tecido fibroso associado a tecido infiltrado linfocítico, redução da taxa de secreção ou obstrução do ducto subsequente e do ducto e subsequente estase salivar. Com a inflamação crônica, temos uma alteração irreversível da arquitetura do ducto, resultando em ectasias com regiões de estenose. A fibrose ocorre proporcionalmente à duração do quadro. Tem um período de remissão, que pode durar de semanas a meses, e as recidivas são intervalos variados. Um desafio é a gente detectar a cialodendite crônica o mais precoce possível, porque quando ela tem muitas recidivas, pode ocorrer destruição, acometimento da glândula, acometimento do parênquima. Então é interessante. Normalmente se diagnostica após a quarta crise, mas quanto mais precoce conseguir, melhor. Demora porque são bem inespecíficos, então acaba que demora um pouco. Às vezes não se detecta logo no começo. E caso seja necessário algum antibiótico, eles são os mesmos da cialodendite aguda. Diagnóstico é clínico, pode fazer ultrassom, tomografia. No exame físico, vai ter um aumento da região parotídea, com escassa saída de saliva pelo orifício do ducto. É unilateral, pode ser bilateral e pode ficar alternando de lado também. Quando não tem uma causa tratável, faz-se alugogo, massagem, expressão da glândula e anti-inflamatórios. Se tiver agudização, antibiótico corticoide. Se não tem melhora, dilatação periódica do ducto, irradiação ou excisão da glândula e a cilindroscopia é diagnóstica terapêutica. A parotidite crônica pode provocar lesão linfoepitelial benigna com metaplasia ductal e acinar. Nesse caso, você só observa, porque é benigno, mas tem relatos de malignização, de pseudolinfoma. Acomete mais mulheres, se não, a parotidite crônica recorrente. Se não tem casos de malignização, você só opera por motivo estético. A parotidite recorrente da infância cursa com abalamento, com dor moderada e febre eventual. Unilateral, pode ser bilateral. Produção de saliva clara associada a flocos brancos através do ducto principal, que pode ser observado frequentemente ao redor da saída do ducto de extensão edemaciado. É recorrente, intervalo entre agudizações de 15 dias a 2 meses. O ultrassom cursa com alterações císticas, dilatações ductais e alargamento do ósteo. A tomografia tem aumento da densidade pelo infiltrado celular e fibrose. É melhor associar a tomografia. A recorrência ela estima a gravidade. Tem aquele desafio de diagnosticar precocemente, tudo. A cialografia vai ter deformidade do sistema ductal, cialoctase ductais pontiformes, um tipo salsichão. Na cialorressonância, não necessita injetar contraste, porque a saliva ela já serve como tal. Aí, cialendoscopia trata realizando meio que uma lavagem nos ductos. Nessa lavagem, você pode até aplicar alguns medicamentos. O tratamento é de suporte, de modo geral. Massagem local, higiene oral, hidratação, analgésico, corticoide, antibiótico. Habitualmente melhora na adolescência, não precisa de cirurgia. E endoscopia salivar, ela é indicada na presença de parotidite. Então, parotidite recorrente na infância, tudo. Vai ver lá aquele ducto esbranquiçado. Vamos falar agora da síndrome de Sjögren. Até aqui, vocês estão entendendo?
Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários a pergunta. Estou com dúvida nisso, naquilo. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune. Nela ocorre destruição das glândulas exócrinas mediadas por linfócitos, resultando em xerostomia e ceratoconjuntivite seca. Mais comum em mulheres adultas. De forma, tem a primária, que é quando acomete apenas glândulas exócrinas, e a secundária, quando é associada a outra manifestação autoimune. Por exemplo, lúpus, artrite reumatoide. Na clínica, né, dela vai ter queimação na boca, sensação de olho seco, areia no olho, desconforto, pneumonia intersticial, ressecamento da pele. O fenômeno de Raynaud, que é a condição em que algumas áreas do corpo ficam dormentes, frias, e pode até cursar com alteração na cor da pele. Hepatosplenomegalia, miosite, pancreatite, púrpura. Tem abalamento glandular, pode cursar com quadros infecciosos de repetição. E o diagnóstico tem que ter pelo menos 2 de 3 critérios: inchaço idiopático crônico e recorrente das glândulas salivares, doença do tecido conjuntivo e ou achados laboratoriais. Tem eles, fator reumatoide positivo, anticorpos contra SSA/Rho ou contra SSB/LA, gama-globulinemia policlonal. Aqui tem a foto de ultrassom, só para vocês verem que ela cursa com áreas hipoecóicas, né, que vão representar o parênquima destruído, núcleos dilatados e infiltração linfocítica. O diagnóstico em si pode ser feito também por biópsia da glândula salivar, tem que fazer pelo menos de 4 lóbulos. Incidência de linfoma não Hodgkin é de 4,3%. Média do tempo para desenvolvimento do linfoma é 7,5 anos. E na ultrassom, tem heterogeneidade das glândulas salivares, com múltiplas lesões pequenas, ovais ou redondas, hipoecóicas ou anecoicas no parênquima. No Doppler vai ter aumento de vascularização. Acompanhamento ajuda na detecção precoce de linfomas para definir a necessidade de funções aspirativas em aumento de volume. Aqui tem o tratamento. Aqui está as manifestações oculares, das ambientais, reposição de lágrima artificial, retenção dental sorrafia, estimulante de secreção. Mas vamos focar nas manifestações orais, que é higiene oral, reposição de saliva artificial, estimulante da secreção, agentes muscarínicos, anti-inflamatório tópico sistêmico, imunomodulador tópico sistêmico. Você vai fazer o quê? Hidratação oral, né? Vai usar aquela saliva artificial, bala sem açúcar para poder estimular a secreção salivar, principalmente se há aquelas balas mais azedas. Tem que mandar para o dentista também consultas regulares para poder ver questões de cáries e outras complicações. Ele vai ter que evitar medicamentos anticolinérgicos e antihistamínicos e a retirada cirúrgica da glândula apenas em casos estéticos. Futuramente, tem alguns estudos que já veem a possibilidade de tratamento com pilocarpina, cevimeline e terapia monoclonal. As afecções granulomatosas, temos a tuberculose. O diagnóstico é de exclusão. Só se tiver um forte suspeito de tuberculose, você acha que não é outras causas, porque você não diagnostica tuberculose pela questão da glândula salivar. Por isso que é de exclusão quando é o acometimento da glândula salivar. O acometimento ele é pouco frequente, tem poucos sintomas específicos. Na suspeita, pede raio-x de tórax, cultura seriada do escarro e o PPD. Confirma com exame radiológico, sorologia, PAF, ou exérese de parte da totalidade da glândula para exame histológico. E o tratamento ele é direcionado à doença sistêmica. O teste tuberculínico acrescenta pouca coisa, porque ele é pouco positivo. Achado radiológico geralmente está ausente. Cultura
demora até 6 semanas. Então, não é tanta coisa, entendeu? Se isso aqui falha, o tratamento direcionado à doença sistêmica, mesmo com drogas anti-tuberculosas, tudo, fica o acometimento da glândula salivar, você pode fazer a incisão cirúrgica. Aqui tem outras afecções, que é a doença da arranhadura do gato, sarcoidose, actinomicose, toxoplasmose, mitobacteriose. O tratamento é direcionado à doença sistêmica. Se esse vídeo você está gostando, manda ele para o coleguinha, para quem você acha que esse vídeo pode ajudar. Outras afecções, cialolitíase, cialodenose, lesão cística e pneumoparótida. Vamos falar delas. Na cialolitíase, a maioria dos cálculos é composta de fosfato de cálcio com pequenas quantidades de magnésio e carbonato. Os pacientes com gota podem ter cálculos de ácido úrico. A formação do cálculo exige um local onde os sais possam precipitar durante a êxtase salivar. Êxtase ocorre em pacientes que estão debilitados, desidratados, reduziram a ingesta de alimentos ou tomam anticolinérgicos. Cálculos persistentes ou recorrentes predispõem à infecção da glândula envolvida. É uma adenite crônica, acomete pessoas por volta dos seus 50 a 80 anos. A etiologia é êxtase salivar, lesão e inflamação da mucosa ductal, predisposição de íons de cálcio incerto. Localização dos cálculos, principalmente na glândula submandibular, em 80% dos casos, 19% em parótida e 1% sublingual. A maior predisposição das submandibulares pode estar relacionada à composição da secreção, que é mais alcalina e viscosa, com maior concentração de cálcio e fosfato, além da estagnação da secreção devido à posição do ducto, que é estrangulado pelo músculo miloioideo e pela posição vertical da porção distal do ducto. De clínica, cálculos obstrutivos, edema glandular e dor, especialmente depois da alimentação, que estimula o fluxo de saliva. Os sintomas podem desaparecer em algumas horas, o alívio pode coincidir com o derrame da saliva, e algumas pedras podem causar sintomas intermitentes. Se um cálculo se apresentar distalmente, pode ser visível ou palpável na saída do ducto. A palpação do cálculo pode ser realizada através da palpação bidigital na glândula, quando o cálculo está puxando a moto, quando ele tá na próxima saída do ducto. Se um cálculo salivar não for aparente ao exame, o paciente pode utilizar um cialogogo de exames TC, ultrassom, cialografia. Cialografia de contraste pode ser feita através de um cateter inserido no ducto e podem diferenciar entre cialolitíase, estenose e tumor. Essa técnica, ocasionalmente, é terapêutica. No ultrassom, ele é sensível para todos os cálculos, tanto radiopacos como radiolucentes. A ressonância parece ser mais sensível para detectar pequenos cálculos e cálculos em ductos distais do que a ultrassonografia ou cialografia com contraste. É importante citar que na cialorressonância a saliva faz o papel do contraste. E também citar que o ultrassom pode ser útil para a localização e diferenciação entre lesão cística e lesão sólida. O tratamento: analgésico, hidratação, massagem, antibiótico anti-estafilococos pode prevenir a cialodenite aguda se iniciado logo. O cálculo pode ser eliminado espontaneamente ou quando o fluxo salivar é estimulado por cialogogo, ou seja, a gente estimula a secreção de saliva para eliminar o cálculo. Então, aquele paciente lá vai ficar chupando limão a cada 2, 3 horas, ou então comendo alguma sobremesa. Cálculos localizados no orifício do ducto pode ser expresso manualmente, apertando com as pontas do dedo. A dilatação do ducto com pequena sonda pode facilitar a expulsão. A remoção cirúrgica dos cálculos é bem sucedida caso outros métodos falhem. E os cálculos no orifício ou perto do orifício do ducto podem ser removidos de modo transbucal, enquanto aqueles no hídro da glândula muitas vezes requerem incisão completa da glândula salivar. Cálculos de até 5 milímetros podem ser removidos por via endoscópica.
E caso o cálculo seja maior do que 5 milímetros, pode fazer a fragmentação desse cálculo para ele ficar menor que 5 milímetros e aí ser expulso. De complicações, além da cianoadenite supurativa, tem também a ectasia e estenose ductal. Cianoadenose, vemos o abalamento inespecífico da glândula salivar, geralmente é assintomático. É mais comum em pessoas com má absorção de nutrientes, obeso, desnutrido, provitaminose do tipo A, cirrose hepática. O diagnóstico é clínico, pode confirmar com citologia por pulsão aspirativa. E como é assintomático, geralmente não precisa fazer cirurgia, só faz se tiver algum sintoma importante ou então se for por finalidade estética. Aqui vemos as lesões císticas. Falar do cisto congênito, dermoide, primário derivado do primeiro arco e secundário derivado do primeiro e segundo arco. Faz uma incisão cirúrgica. Falar agora do cisto adquirido, neoplasia benigna, lesão linfoepitelial, trauma, cálculo, obstrução do ducto e extravasamento do muco. Temos a mucocele. Na mucocele é mais comum em glândulas salivares menores, lábio inferior, mucosa jugal e ventre da língua. Não tem uma cápsula definida, por isso não é considerado cisto verdadeiro. Faz uma incisão cirúrgica. Tem também a rânula. Cisto de retenção de glândula sublingual, sólio bucal, lateralmente à linha média. Tem uma cápsula epitelial de revestimento, logo é um cisto verdadeiro. Você vê uma tumefação azulada e flutuante, podendo conter secreção purulenta, e o tratamento é com a marsupialização. Por fim, a pneumoparótida. Nela temos um abalamento indolor súbito ou rapidamente progressivo da glândula parótida após aumento na pressão intraoral. Comumente é visto em sopradores de vidro ou tocadores de instrumento de sopro, porque alguns têm e outros não. Acredita-se que uma variação anatômica pode facilitar o desenvolvimento da pneumoparótida. O tratamento é de suporte com retirada do fator causal. Eu agradeço pela atenção a mim deferida. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para que o YouTube veja a importância desse vídeo e divulgue para mais pessoas. Então, as referências dessa apresentação. Valeu!